Opa, que bom que você está novamente comigo, né? E junto nós vamos continuar, né, sobre a série Reavivamento Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre ser espiritual, né? Então, o mundo hoje, ele está descrente. As pessoas, elas não estão lendo a palavra de Deus, elas não estão orando, elas não estão buscando crer em Deus. Eu não generalizo todos, né? Porque na Bíblia fala que tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, né? Tem muitas pessoas que são sinceras e verdadeiras e são espirituais. Mas nós vivemos num mundo em que ser espiritual é andar com Deus. Mas existem pessoas que são espirituais, mas não andam com Deus. Na verdade, na Bíblia fala que são carnais, né? Carnais, elas conhecem as coisas espirituais, mas preferem não andar com Deus, andar com outro ser espiritual, né? Outros seres espirituais que não fazem parte das coisas de Deus. Então, o mundo hoje, a gente tem que ficar atento às coisas espirituais. Como que você sabe que uma pessoa anda com Deus e como você sabe que uma pessoa anda sem Deus? É pelos seus frutos, pelas suas obras, pela maneira que ela se posiciona. Hoje o mundo, as pessoas, elas estão falsas, né? Elas são mentirosas, elas enganam. Elas, para manter uma posição, elas mentem, elas enganam. E isso traz declínio espiritual para a comunidade ou para a igreja que você congrega, ou para a sua família, né? Então a melhor coisa que existe, né, como diz João 4:24, é andar em espírito e em verdade, de verdade, né? Lá fala em verdade. O que é isso? Sem falsidade, você ser espiritual com Deus de verdade. Então esse estudo embasa isso para você entender como você pode distinguir quando uma pessoa ela está com Deus e quando não está sendo espiritual, não está com Deus. Quando ela está sendo espiritual, mas tem Deus, e quando ela está sendo espiritual e está sem Deus. Então esse estudo ele vai abrir a tua mente para você entender melhor sobre essas coisas. Mas antes de nós começarmos esse estudo, peço que você feche seus olhos e vamos pedir a presença do Santo Espírito aí com você e aqui comigo. Vamos lá? Santo Espírito, esteja com meu amigo, com a minha amiga que está vendo esse vídeo agora, e esteja comigo, Pai. Nos ajude a entender a Tua Palavra, ilumine a nossa mente e nos proteja e nos livre de todo o mal, Pai. E que nós possamos obedecer ao Teu chamado, Santo Espírito. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Por quê? Porque existe no homem 3 maneiras dele viver. Ele sendo um homem natural, é ele sendo um homem espiritual e o outro é sendo carnal, um homem carnal. Né? E onde está escrito isso na palavra de Deus? 1 Coríntios 2, versículo 14, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. O homem natural é aquele que ele não quer saber de nada. Você fala de Jesus, ele não está nem aí, ele quer saber de balada, de festa. Você fala da Bíblia, ele ri da Bíblia. Então ele não entende das coisas espirituais. Ele é usado pelos espíritos maus sem saber, certo? Mas o espiritual discerne bem tudo, como diz o versículo 15, né, de 1 Coríntios 2, 15. Né? Agora o versículo 16 diz assim: porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. A gente entende as coisas espirituais. Daí em 1 Coríntios 3, versículo 1, fala o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3 diz:
Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Algo interessante. Os carnais, eles conhecem as coisas espirituais de Deus, mas eles desobedecem. E Paulo está falando que não pode falar como espirituais, porque os espirituais, eles ouvem a palavra de Deus e obedecem. Os carnais conhecem a palavra de Deus e não obedecem. Eles dão descrédito à palavra de Deus. Não sei se você compreendeu. Então existe o homem carnal, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O carnal é um espiritual que não obedece. Ele obedece a outro espírito, não o Espírito Santo. Então o que é ser espiritual? É a resposta de Jesus para Nicodemos. E qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? Abra sua Bíblia em João 3, versículo de 1 a 7. Olha só o que diz lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha só, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E, versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? O que é isso, nascer de novo? Ele era um líder, príncipe dos judeus, fariseu, conhecia a palavra de Deus como ninguém, mestre. Ele conhecia bem, ele sabia o que é nascer de novo. É se entregar totalmente às coisas espirituais, a Deus, largar das riquezas, do dinheiro, da comida. Ser espiritual, querer Jesus mais do que tudo, querer as coisas espirituais mais do que tudo. Isso é nascer de novo. E como que nasce da água e do Espírito? No batismo. Quando você se batiza, você nasce de novo. Você se torna uma nova pessoa ali. Ali você recebe o Espírito de Deus. Só que você ganha uma natureza, você ganha a natureza espiritual ali. E tem também a natureza carnal. Então, quando você nasce de novo, de todo o seu coração, você recebe o batismo do Espírito Santo. Você não quer pecar mais. Você quer saber só de Jesus. Você é espiritual. Então, é necessário nascer de novo? Como vou nascer de novo? A gente tem a história do jovem rico. Vocês lembram? O jovem rico, como que é a história do jovem rico? Ela está escrita lá em Mateus 19, versículo 16 a 23. Olha só o que diz lá. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Fazer as coisas. Olha só, o que eu vou fazer? Que bem que eu vou fazer para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe Jesus, né? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem rico disse: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens,
dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, desculpem, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então agora imagine, o que Jesus queria de verdade ali? É que ele vendesse tudo mesmo. O que estava prendendo ele na terra não eram as boas obras, ele estava fazendo muitas boas obras, como muita gente faz boas obras. Mas ele queria o tesouro da terra e o tesouro do céu, sem se desprender das coisas da terra. Então quando Jesus fala que é para você nascer de novo, é você não amar mais as coisas desse mundo. Jesus é melhor do que tudo para você. Em Jeremias 13:23 diz assim: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? O apóstolo Paulo conhecia a sua condição e deu um vislumbre de como é uma pessoa que luta contra o mal, que aí entra a natureza carnal. Daí em Romanos 7, de 18 em diante, até o 22, se eu não me engano, não, até o 25, lá fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Você viu aí como a carne luta contra o espírito? Então, quando você nasce de novo, você é batizado com a chuva temporã, você não quer saber mais da carne. Para você perde o gosto à carne. Você quer saber das coisas espirituais do nosso amado Jesus Cristo. Então, no processo de santificação, só conseguimos de maneira imperfeita obedecer por causa da justificação de nosso amado Jesus Cristo, que amou provando na cruz. Deus é que nos transforma. Deus é que habita dentro da alma e transforma nossos sentimentos. Devemos lembrar que quando Deus muda nossos sentimentos, obedecemos às suas leis. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, você lembra que do rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul, o que aconteceu com ele? Em 1 Samuel 10:5, ele era um homem, vamos dizer assim, antes de ser rei, ele era um religioso. Ouvia a palavra de Deus, tudinho, mas ele não era 100% espiritual. Ele precisava ser mais espiritual. Aí em 1 Samuel 10, versículo 5, está escrito assim: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Aí versículo 6, olha só o que diz o versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles,
e tornar-te-ás um outro homem. Essa é a chuva temporã. Só que a gente tem as duas naturezas, mesmo tendo a chuva temporã. Então você recebe um ânimo, mas você tem que ficar agarrado com Cristo, pregando a palavra, querendo amar o próximo, cuidar do próximo, senão você pode sair da presença do Espírito por causa da natureza carnal e você se torna um homem carnal, um espiritualmente carnal, usado por Satanás, o espírito mau. Então a gente escolhe quem a gente quer que guie nossa vida. E os frutos mostram se a gente é carnal ou espiritual. Então vocês perceberam que ele foi transformado em um novo homem. Ele ficou cheio de Deus, que começou a profetizar. O que é Deus se apoderar da pessoa? É o novo nascimento. Quem Deus é? 1 João 4, versículo 7, diz que, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui você entendeu? Quem é nascido de Deus ama, perdoa, cuida. Tem as costas largas, né, para levar chicotada. Então, nascer de Deus é você querer o bem das pessoas, amar as pessoas e querer cuidar delas. Versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E qualquer que ama é nascido de Deus. Isso mesmo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Viu o dilema de Paulo? A luta para não afastar-se de Deus, amor? Amados, o único que pode nos transformar em uma nova pessoa, cheia de amor, é Deus. Mas eu tenho que querer a Deus. Eu tenho que buscar ser uma nova criatura, em verdade, sem eu achar que sou bom. Mas fazer igual Paulo, ser verdadeiro, reconhecer quem você é e buscar a presença de Deus. Em João 3,5 diz assim, respondeu Jesus: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Devo me batizar nas águas para receber poder igual ao nosso amado Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, veio o Espírito Santo sobre ele. Depois do batismo, ele foi levado para o deserto para ser provado e refinado, para suportar as provações. Devemos estar ligados a Deus, cheios de amor, para que o outro espírito não esteja em nós. Devemos entender que na palavra a alma não tem espírito. Em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Fica evidente que o ser humano não tem espírito, mas precisamos de um espírito em nós. Agora, qual espírito nós vamos querer? João 4, versículo 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. No Evangelho de Marcos, conta-nos sobre um homem que não estava com Deus na vida e sofria muito. Lá em Marcos 5, versículo 1, fala sobre isso. Que era o quê? Um homem que era cheio de espíritos imundos. Cheio de espírito. Na Bíblia fala que era uma legião. E uma legião é 6.000 demônios dentro de um homem. Ele vivia nas catacumbas, comia carne. Marcos capítulo 5, de 1 ao 21, fala sobre isso, né? Do 1 ao 17 fala sobre isso.
E ele vivia lá. Aí quando Jesus pisou nas bordas do mar, da praia lá, os demônios ajoelhou-se prostrado para ele. E falou: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus expulsou os demônios por uma manada de porcos. Então a alma, ela ficou cheia de quê? Do espírito, de espíritos maus. Ele ficou possuído, cheio de espírito mau. Então isso quer dizer o quê? Que ele era um espiritual, mas ele não queria obedecer. Aí quando ele viu Jesus, ele se entregou. Jesus expulsou o demônio, ele se tornou espiritual, querendo ficar perto de Cristo. Mas quem é liberto por Cristo e busca ficar perto de Cristo, não quer sair de perto de Cristo. Ele queria ir com Cristo, mas Jesus falou: não, vai lá testemunhar para a tua família, ajuda a família. E ele fez certo, e o jovem liberto foi lá e ajudou a família, mostrou que ele estava bem, né? Então isso nos mostra que nós precisamos do Espírito certo. Qual Espírito? O Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Em Gálatas 5,18, lá mostra o seguinte, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque já obedece toda a lei, mas é manifestas as obras da carne. Quais são as obras da carne? São as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. O que é lascívia? É sexo de todas as maneiras possíveis, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas dentro da igreja, dissensões, heresias dentro da igreja ou na família, na casa, invejas que está acabando com muita amizade, muita comunidade, homicídios, bebedices, glutonarias, essas coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, versículo 21, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 18 a 21. Agora, quais são os frutos do Espírito? Olha só o versículo 22. Mas o fruto do Espírito, quem anda sendo espiritual, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque já está obedecendo. Obedece por quê? Porque ama. Não, ele não ama, não obedece para ter Deus, ele obedece porque ele foi salvo por Deus. E os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não querem saber mais disso. Então, se vivemos, versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Sendo assim, eu entendo que todos os que são batizados nas águas têm o Espírito Santo na vida. Eles têm a natureza carnal e espiritual, mas precisamos de poder para sair e pregar a palavra, como os discípulos faziam, sem medo de nada, confiante exclusivamente em Deus, que é o quê? O novo nascimento, que é a chuva temporã. Porque os discípulos, antes de ser do Pentecostes, eles pecavam. Eles eram espirituais e carnais, mas quando eles desceu o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo já estava na terra, quando apresentou-se a eles, né, em Atos 2 lá fala, eles foram cheios de poder e eles não queriam saber, só queriam saber só de Deus. Por isso que é interessante, depois nós estudamos Joel capítulo 2, né? De 12 em diante, que ele mostra quais são as características, que eles estavam fazendo ali reunidos 10 dias, o que eles estavam fazendo. Então Joel 2, de 12 em diante, fala ali, né? Então, nós devemos fazer o quê? O que devemos fazer para receber poder vindo de nosso amado Deus? Continuando, né? Diz assim, eu vos digo a vós, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se ele pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Versículo 14 diz assim, e
E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Os discípulos ficaram 10 dias em uma casa, pedindo que se cumprisse a promessa feita por Jesus, referente ao poder que vem de Deus. João 14,2 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha a promessa que ele fez. Para que eu fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse poder que eu falei. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, irmão, para termos poder na vida, meu amigo, minha amiga, precisamos nos entregar inteiramente a Jesus sem reservas. E querer de verdade. Deus é amor. Deus é Espírito, Deus é a verdade. E na Bíblia fala também que Deus é guerreiro. Deus remove todo o medo de dentro do nosso ser. Temos a certeza que cuidará de cada um de nós. Quero lançar um desafio agora, hoje, a você. O Espírito Santo está falando com você. Jesus está te chamando. Te desafia a se entregar totalmente a Deus, ao Deus de amor. O Espírito diz: venha, não se preocupe, venha, se entregue a Jesus. Você terá várias pessoas que irão caminhar junto com você. E terá várias pessoas também que não entenderão você. Mas você tem que entender que existe a vida espiritual. Existe o homem natural, que é usado pelo demônio. E existe o homem espiritual, que anda com Deus e que anda com o inimigo de Deus. Então a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos maus, demônios. E nós temos que ficar junto com o Espírito de Deus. Se você não se sente com o Espírito de Deus, se entregue a Jesus. Confie que Ele vai encher você de amor, que Ele vai te ajudar a vencer as coisas espirituais, e Ele te libertará a sua casa. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero orar com você, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que Deus limpe a sua casa, ajude você nas coisas espirituais a andar com amor, com fé, com crença no poder restaurador do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa estar habitando em você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu oro ao Senhor por esse amigo, essa amiga, em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja visitando esse amigo, essa amiga agora, Pai. Coloque a tua poderosa força na vida dela e transforme a vida dessa pessoa e ela seja cheia do Senhor, cheia da presença do Senhor, Santo Espírito. Se tiver algum demônio nessa casa, que o Senhor expulse esse demônio, que ele venha a ser uma alma espiritual com a presença do Senhor na vida. Se tiver alguma doença, que o Senhor cure, Pai. Se tiver algum mal que está ali querendo atrapalhar, que o Senhor bana dessa casa, expulse dessa casa. E eu acredito isso e eu peço isso em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu amigo. Eu tenho a certeza que Deus ele está com você. Que é impossível ele não estar com ninguém, ele está com todos. Mas seja espiritual. Confie na presença de Deus. Confie no seu poder, que Ele fará tudo. João 4,24 diz: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tchau, fica com Deus, tá? Comente aí, tá bom? E ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas.
Tchau.